Meninos, agora sobre o texto de hoje. Capítulo 7 tem um texto de uma escritora chamada Diná Silveira de Queiroz, que se chama O Amigo das Horas Más. Então, quem seguiu o passo a passo viu, já fez aqui uma leitura e já viu que conta uma historinha de um moço, tem um personagem principal, que é um homem casado e tal, que tá muito chateado. Desde o primeiro capítulo ele tá muito chateado porque ele tinha perdido a eleição de uma sociedade científica da qual ele fazia parte e ele tá indignado porque ele perdeu essa eleição. E aí, na sequência, a gente tem a esposa que vai falar com ele, tentar consolar, falar que não foi tão ruim assim e tal. Algumas coisas para fazer a análise do texto, você conseguir interpretar certinhas as ideias, você já começa a pensar, para mim, no título, tá? O Amigo das Horas Más. Tem duas possibilidades de a gente interpretar isso aí. Quando a gente fala de amigo de horas más, eu posso interpretar, por um lado, que é uma pessoa que aparece na minha vida, na minha casa ou em algum momento para me dar algum tipo de apoio quando todo mundo me abandonou. Então eu tô passando uma dificuldade e aí eu tive apoio desse amigo dessa hora má, quer dizer, dessa hora difícil para mim. Então tem esse sentido no texto. Ou tem outro sentido, pode ter outro sentido também, que é a ideia de alguém que gosta de aparecer apenas nas horas más, porque tem gente que gosta de ver o sofrimento ou a tragédia do outro. Então aí você começa a pensar nisso, nessas duas possibilidades aqui desse título e tenta identificar qual é a ideia, onde cabe cada uma dessas duas formas de entender o sentido do título, desse título, certo? Outra coisa, já no primeiro parágrafo eu pedi para você destacar lá o porquê que ele estava chateado, né? Eu acho que foi isso. Ele tinha perdido essa eleição e a maior indignação dele é o fato de ele ter perdido para pessoas que não era dali, daquele ambiente, que eram pessoas de fora, e ele que era da casa, na cabeça dele deveria ser valorizado e tal. Então ele ficou abaladíssimo com esse fato. Aí, lá no segundo parágrafo, vem a fala da esposa. Essa esposa vai falar algumas coisas para ele, que eu também pedi para você pontuar, quando você estiver lendo o texto, né? O que ela fala para ele? Que não foi tão ruim assim ele ter perdido essa eleição, porque ela estava muito dedicando muito tempo para essa sociedade científica e aí não estava sobrando um tempo necessário para a família, é uma das coisas que ele coloca lá, né? Que ele não tinha mais tempo para dedicar para cinema com a família, sair com a família, não tinha mais tempo para o filho. Pessoal, quando ela usa isso, ela está usando um recurso argumentativo. Ela está usando um argumento para convencer o marido de uma ideia. Então, a ideia da gente perceber um argumento em um texto não é só de texto dissertativo. Isso aqui é um texto narrativo e eu percebo uma argumentação aqui. Qual é o objetivo dessa argumentação? Por que a mulher usou esse argumento? Para fazer o marido se sentir melhor, se conformar com aquela situação de ter perdido aqui essa eleição. Então ela pontua essas coisas para convencer o marido, né? E tem outra coisa nesse parágrafo que é a opinião da mulher sobre essa sociedade científica. Ela fala que aquilo lá, tem um momento que ela fala que aquilo é um viveiro de vaidades. Sociedade formada de meia dúzia de invejosos. Então ela fala que quem é daquela sociedade são pessoas vaidosas e invejosas. Quando ela fala isso, faz essa afirmação, é uma opinião dela que ela vai emitir sobre essa sociedade, que reforça aqui o argumento dela de não ser tão ruim ele ter perdido essa eleição, certo? No capítulo 3, no parágrafo 3, ele fala assim, ó, as palavras da minha mulher pareciam semente em bom terreno.
Outra coisa para a gente fazer bem a interpretação desse texto é você perceber assim, o uso figurado de alguns elementos. Essa frase, semente em bom terreno, ela é usada no sentido figurado aqui, né? A gente estudou, falou um pouco sobre o sentido literal, o sentido figurado, o uso das palavras, né, adequadamente. O que acontece aqui? Quando a gente, no sentido literal, uma semente em bom terreno, ela brota, ela germina, ela cresce, ela dá frutos, né? Mas aqui no texto, o que pode significar essa semente em bom terreno? Significa que brotou, frutificou a ideia que ela plantou ali dentro dele, que é a ideia de se conformar com a derrota e acreditar que na verdade aquilo foi bom para ele e não foi ruim. Ou seja, fez bem para ele aquelas palavras. Então caiu bem, ele se sentiu bem, o espírito dele ficou em paz quando a mulher disse essas palavras para ele. Então, observa o sentido figurado dessa frase, tá? Aí vem o moço, né? A quebra da harmonia aqui nessa história vai acontecer com a chegada de um colega, um conhecido dele. E aí, desde o início aqui do quarto parágrafo, ele no travessão aí tem a fala dele. Ele fala assim, ó, venho trazer-lhe a minha solidariedade diante do golpe que você sofreu. E ele fala, e antes, no final do terceiro parágrafo, ele fala assim, ó, parecia a visita de pêsame, sentou emperdigado quando lhe ofereci a cadeira e me disse com uma voz cava, quer dizer, com uma voz fechada, baixa, triste, parecia uma visita de pêsames, ou seja, ele foi lá para compartilhar da tristeza, né, daquele homem, daquele personagem. E aí, quando ele fala que ele veio ser solidário diante do golpe que ele sofreu, observa que essa palavra golpe, ela tem vários sentidos aqui. Aliás, aqui não, né? A palavra golpe, ela pode ser usada em vários contextos diferentes. Mas nesse texto aqui, ela exerceu um peso muito grande sobre o personagem principal aqui, não foi? Porque ele falou lá que depois que ele ouviu essa palavra, ele sofreu uma dor violenta no coração e parecia uma dor física mesmo, e todo aquele ânimo que a mulher tinha colocado nele caiu por terra. Então ele voltou a ficar triste. E essa palavra ficou martelando na cabeça dele, porque quando ela é usada aqui, ela tem uma força, porque pode significar, talvez, pode ter passado na cabeça dele de que aquela derrota pode ter sido premeditada, combinada nas costas dele, enquanto ele nem imaginava. Então, quando fala golpe, tem a ver com traição, com alguém ir lá e derrubar uma pessoa, né? Então, nesse caso aqui, foi uma palavra usada pelo visitante e ela surtiu um grande efeito aqui negativo sobre o personagem, né? Bom, então o que acontece? Depois fala que ele ficou sensibilizado e tudo, o homem vai embora, passa um tempo, aquele homem... acontece muitas coisas boas na vida desse personagem, né? Ele supera isso aí, acontece muitas coisas boas e ele repara que nos momentos bons esse amigo aí, ele não aparecia, mas quando acontecia alguma coisa ruim, ele aparecia. Até que esse personagem lá no finalzinho, no último parágrafo, ele decide dar um basta nessa situação. Quando ele fala, ele chega lá com a mãe dele, tinha morrido, né? E quando ele chega falando que vai prestar lá as condolências, ele fala para ele dá uma má resposta nele e ele vai embora e ele fala que ele se livrou daquele homem. Ou seja, ele percebeu que ele era um homem que gostava de partilhar tristezas, ele gostava de estar presente nos momentos ruins, como se sentisse prazer em ver ele sofrer. Então não era uma amizade boa, era uma amizade negativa, e aí ele se desliga dela, ele desfaz, ele descarta, né, essa amizade. Então, olha, quando a gente fala que o amigo é um amigo das horas más,
Para o personagem principal, você viu aqui que essa história ela é narrada em primeira pessoa. Então é o narrador personagem que está contando, é o homem que está contando. Lá no final do texto, ele descobre que esse amigo das horas más era alguém que gostava de deleitar com o sofrimento dele. Mas esse homem, esse amigo, quando ele chega falando que quer prestar as condolências, um momento difícil e tudo, ele é um homem que acredita, que fala que ele é um amigo que gosta de estar nas horas difíceis, quando ninguém está por perto, vamos dizer assim, nenhum outro amigo está por perto, vamos dizer assim, tá? Então, olha, observa essas coisas que você consegue responder as questões, tá? Eu queria só destacar a primeira questão da página 147. Fala assim, ó, a história começa com o protagonista sentindo-se decepcionado por ter perdido a eleição em uma sociedade científica da qual fazia parte. A quem ele creditava a responsabilidade desse fato. Pessoal, qual fato? Que fato? Tem um monte de coisa escrita aqui atrás, né? Então, a responsabilidade de ele ter... de ele estar triste, na verdade, né? A decepção. Esse fato aqui, na verdade, ele se reporta ao sentimento de decepção do personagem principal por ter perdido a eleição. Então, ele acreditava a responsabilidade desse fato, quer dizer, o porquê que está acontecendo isso, esse sentimento de ele estar triste aqui por ter perdido a eleição. Qual é a responsabilidade de quem, a culpa de quem? Então, você vai buscar isso lá no início do texto, né? As outras questões, todas tranquilas. Olha, não são, esse aqui é o contrário do texto do capítulo 7, não tem nenhuma questão pessoal. Então, todos você tem que identificar a ideia principal e jogar aqui para as respostas. Preocupe-se com a transcrição dessa resposta que está lá no texto, como você vai colocar ela completa e organizada lá no texto, tá? E aí, você me mostra assim que você terminar. Tudo bem? Se houver alguma dúvida, pode me perguntar, manda um WhatsApp para mim que eu te tiro a dúvida e você faz tudo certinho. Tudo bem? Um abraço, até mais.